Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. O nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, o chat do site da AltV também está à sua disposição e o telefone que fica sempre a seu dispor também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, economista, professor Odilon Guedes. Prazer tê-lo aqui, professor. Muito obrigado pelo convite, estar aqui novamente é um prazer muito grande debater com os presentes e os problemas do país, da nossa cidade. Delegado de Polícia, doutor Antônio Carlos de Castro Machado. Prazer tê-lo aqui, doutor Antônio. O prazer é todo meu e é uma oportunidade que a gente tem de sempre aprender convivendo com gente que conhece bastante as coisas, né? E, sobretudo, dirigido por você. É muito gentil. Um currículo extenso como o do senhor, eu anuncio como delegado de polícia, mas o senhor já ocupou a Delegacia Geral de Polícia, correto? Exatamente. E também esteve na Secretaria Nacional de Segurança como diretor. Como diretor do departamento. É uma experiência maravilhosa. Pelo menos, na rampa, assim, a gente tem esse conhecimento, né? Agora, na realidade, a realidade é um pouco diferente, como acabou de falar o Redó, né? Sérgio Redó, prazer tê-lo aqui, Sérgio Redó. Uma satisfação, Zacopé, é uma honra muito grande, um prazer estar nesse programa, mandar um forte abraço ao meu querido amigo Fausto Camunha e, enfim, a todos, né, dessa produção maravilhosa. Sérgio Redó, você, meu querido Zacopé. Como eu anuncio, advogado, jornalista, escritor, administrador, como eu anuncio? Seu amigo. Você é muito gentil. Atualmente é presidente da Associação Paulista de Imprensa. Exatamente. Entre E estamos também com o títulos. vice-presidente da FENAI-FAIBRA, que é a Federação Nacional de Imprensa, não é, de Brasília. E nós estamos mandando até um grande abraço ao nosso José Oliveira Júnior, que é jornalista do Correio Brasiliense, é também diretor e o diretor-presidente da FENAI-FAIBRA. E vice-presidente da Acrimesp. Da Associação dos Criminalistas do Estado de São Paulo, exatamente. Por isso que eu perguntei como eu te anuncio. É porque a gente tem essa forma eclética, né? Eu sou advogado e jornalista, né? E a gente procura fazer um pouquinho de cada coisa para ver se consegue um dia fazer bem feito. Engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa. Luiz Alberto, que bom tê-lo aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de apresentar a engenharia como forma de gerar emprego rápido e eu acho que o país vai precisar bastante da construção civil. Você atualmente é presidente da APMEC. Estou presidente da Associação aqui de São Paulo das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo. É o segmento que mais Emprega, sem dúvida. E basicamente emprega a mão de obra. É o que mais emprega. Realmente os números confirmam. Eu não estou desconfiando, por favor. Sem dúvida. Além dos números confirmarem, hoje a construção civil ultrapassando o que segundo mais empregava, que era a indústria automobilística, tá entendendo? E eu acho que a indústria automobilística, inclusive, está bastante preocupada, né? A construção civil ela emprega rapidamente, porque ela tem uma reação ao desemprego muito rápida, né? Basta um programa, por exemplo, nesse Minha Casa Minha Vida, que gera uma quantidade de emprego na construção civil de uma hora para outra muito grande. No auge, por exemplo, ele chegava a estar com 500 mil de empregados dentro de um programa só federal. Então, além disso, emprega o completamente... Não exige uma qualificação desqualificado. específica. O desqualificado, ele só tem uma forma. Desqualificado é aquele que não se qualificou. Pouco qualificado. Ou nada qualificado, porque ele vai para dentro da obra na mesma hora se qualificar em ajudar em todas as outras tarefas, de pedreiro, servente, carpinteiro e tal. Então, eu acho que a construção civil ele é muito bom. É uma indústria melhor que eu vejo na época de crise, para você reverter imediatamente isso. O governo empregando dinheiro na construção civil, ele reverte a parte do desemprego, ele movimenta a economia muito rapidamente, enfim. Eu acho que é uma das melhores coisas que existe hoje para se empregar nesse país, nessa situação, é a construção civil.
Na pauta de hoje, o governo da presidente Dilma Rousseff foi alvo de protestos que reuniram centenas de milhares de pessoas em todo o Brasil, com destaque para São Paulo, que teve a Avenida Paulista completamente tomada pelos manifestantes. O principal foco das queixas era a corrupção e o pedido de impeachment da presidente, mas muitos pediam reformas políticas e alguns até a volta da ditadura militar. Por quem? Redó, Odilon? Eu fiquei assombrado com a fala dos dois ministros, né? Os dois ministros foram fazer uma entrevista coletiva, se apresentando como governo, né? Falando em nome do governo e informando a satisfação que foi receber aquilo, uma manifestação muito calma, etc. Mas tinha alguns pontos na fala dele que dava a entender realmente que não é bem isso, que eles não se importaram tanto assim. Primeiro porque eles comparavam a manifestação de sexta-feira 13 com uma manifestação verdadeira e pujante do domingo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A manifestação de sexta-feira foi algo como existe às vezes, né, em uma empresa, numa fábrica, com a quantidade nenhuma, nem nenhum poder nacional, nem nenhum poder local. A manifestação de sexta-feira foi uma manifestação dirigida em cima de alguns interesses. Por exemplo, de defender o governo apresentando como solução a reforma política. A reforma política é essa que ela existe no Congresso, com algumas modificações há quase 40 anos. E ela não vai ser feita porque não adianta. Esse negócio de financiamento de campanha, como o ministro bem destacou, acabar com o financiamento de campanha pelas empresas. Mas nunca se falou em financiamento de campanha como crime sendo feito pelas empresas legalmente. O que se fala é o financiamento de campanha, que esse sim é 3, 4 vezes o valor que oficialmente se financia, escuso, de caixa 2, escondido, em cima de interesses futuros. Quer dizer, esse é que é o ruim. Então, o financiamento de campanha pode continuar. O que não pode é ter o financiamento de campanha por trás dos panos, escondido em cima de contrato de auditoria, de empresa de todo tipo, que faz com as outras empresas e com o próprio governo. Isso não pode existir. O termo hoje é consultoria. Consultoria. Significa, agora eu tenho documento para financiar a campanha por fora e dar propina. Isso é um escândalo, uma coisa dessa. Eu particularmente acho o seguinte, eu gostaria demais, e eu tenho que respeitar meu querido amigo Odilon Guedes, foi um grande vereador, enfim, atuante, não é? Um economista, professor, enfim, um homem que sempre fez política com o P maiúsculo. Mas eu gostaria, Odilon, de ser um petista aqui, não é? Daqueles da década de 80 que a gente acompanhou, porque eu teria uma arguição tão forte, né, com tudo que está acontecendo aí. Quer dizer, nunca na história desse país nós tivemos um escândalo tão grande como o do Petrolão. Isso porque não abriram ainda o BNDES nem a Caixa Econômica Federal. Mas a grande verdade é a seguinte, eu acho que o caminho não é por aí. Por que não é por aí? Porque eu vejo assim, particularmente, eu acho que esse problema do financiamento público de campanha é onde reside todos os problemas na questão da reforma político-partidária. Por quê? Porque não adianta, Zancopé, com todo respeito, se nós fôssemos aqui grandes empresários, você acha que nós íamos financiar a campanha para não ter nada de volta? Ninguém faz nada para não ter nada de volta. O âmago da empresa, a empresa foi feita para lucrar. Eu acho o seguinte, não, eu concordo, lógico. Agora, só que é o seguinte, ele não tem que lucrar em cima dos bens públicos, ele não tem que lucrar em cima dos escândalos. E outra, isso não é nenhuma situação especial do PT. O Brasil já vem com esse processo de corrupção há anos, há décadas. E agora está tendo a coragem, tá certo, de deslumbrar tudo isso e corrigir esses grandes. Não está tendo enormes. A capacidade mais de tampar isso, porque é grande demais. Mas não dá mais, exatamente. É o tamanho do negócio. Grande demais. Né? É aquilo que eu falei. Chegou a um ponto que é coisa... Nunca na história desse país nós tivemos um escândalo de corrupção tão grande. Acho até, não é, que os acusados do passado, hoje, deveriam todos ter sido processados pelo Juizado Especial de Pequenas Causas. Né? Todos os corruptos até agora. Deveriam ser todos. Tem que transferir todos. Agora, o caso é o seguinte, particularmente, o que nós podemos fazer para melhorar? Primeiro, não podemos esconder... Veja, a Folha de São Paulo, me permita, uma instituição jornalística de tamanha grandeza como a Folha de São Paulo, reconhecida como um dos mais importantes veículos do mundo,
trazer hoje, que tinha 250 mil pessoas... É uma vergonha, aquilo ali é uma vergonha que eu não sei Quer dizer, o tamanho daquela vergonha. Ali eu não sei a quem quiser agradar, com todo respeito. Acredito, inclusive, Porque, veja, que aquilo ali já é fruto da contaminação. Quando nós fizemos o Réveillon na Paulista, que tinha menos pessoa, a PM disse que tinha 1,5 milhão. Quer dizer, então veja, tinha menos do que teve agora. Agora, o que eu acho é o seguinte, Até porque o palco fica... na metade. Na metade. E no caso agora foi Consolação, todas as outras ruas. Né? E o público chega até no máximo um pouquinho adiante ali do MASP. Dessa vez não. O palco, na verdade, a concentração foi em frente a Casper Libero e pegou a Paulista, que chegou na esquina com a Consolação. Quer dizer, tudo bem que era uma massa monstruosa de população, eu entendo até. Nas ruas transversais se também. achar que eu estou querendo ser extremamente, não é, grandioso nessa hipótese, eu poderia dizer o seguinte: o termo é 5 pessoas por metro quadrado. Quer dizer, pegar quantos metros quadrados dá esse espaço todo, ali deve dar uma coisa de uns 1.500 metros, mais ou menos. 2 quilômetros, né? 2 quilômetros de distância, pela largura da avenida, multiplica e vê quantas pessoas tinha. Muito mais de 1,5 milhão. Mas o fato não é esse. O fato é o seguinte, que eu acho que é louvável. Primeiro, um movimento pacífico, um movimento ordeiro, extremamente patriótico, não é? E que as reivindicações eram das mais variadas. Inclusive esse absurdo de querer intervenção militar, não é? Particularmente, eu acho que nós já estamos muito mais avançados democraticamente e tal. O que eu penso é o seguinte: o Brasil precisa repensar um novo modelo político partidário. Nós precisamos, sim, ter o voto distrital, nós precisamos ter o financiamento público de campanha. Já existe. Não. Já existe. Não, já existe. O fundo partidário já existe. Mas eles já aumentaram em 50%. Eles só querem os dois. A democracia custa caro. E tem que pagar o preço da democracia. Agora, o que eu acho é o seguinte: não dá para as empresas patrocinarem isso, não dá para fazer um trabalho onde todo mundo ganhe e quem perca é a sociedade, é o povo. Não, primeiro é o seguinte: a manifestação de ontem é uma manifestação legítima, tá certo? Saíram centenas de milhares de pessoas pelo Brasil. As pessoas pediram impeachment, não tem problema nenhum que o PT pediu impeachment do Fernando Henrique Cardoso. Quando eu fui vereador, que eu lembro, eu acabei saindo do PT. Agora, quando eu fui vereador na época da Marta, era interessante, porque eu criei alguns problemas com o partido. Porque quando a oposição à Marta convidava algum secretário para vir depor na Câmara, eu era a favor do secretário do PT ir lá. Eu lembro disso. E aí o pessoal do PT, pô, mas como é que você faz isso? Eu falei, nós cansamos de... O PT cansou de pedir para secretários, quando era oposição, vir aqui na Câmara. Por que eles não podem pedir? Eu acho que a gente tem que ter coerência. Essa é uma questão decisiva. Então pedi o impeachment. Eu sou contra, eu acho que a Dilma não tem que... A Dilma não foi nada aprovado contra ela tem que continuar no governo, apesar que eu tenho uma crítica enorme ao governo da Dilma. Inclusive, o Lula, a Dilma, enterraram o Brasil na crise. Essa é a grande questão. Então, primeiro isso. Segundo, como economista. E a questão da ditadura militar é um absurdo. Quem falar nisso não viveu a ditadura que matou, sequestrou e enterrou o Brasil na crise. É que as pessoas têm memória curta. Eu pego os dados econômicos sobre isso. Enterrou o Brasil numa crise da dívida externa brutal que causou milhões de desempregados. É que as pessoas não lembram. Agora, em relação ao governo, o governo está isolado, ele precisa tomar medidas estruturais, não tem coragem. Tá certo? Essa é a grande questão. Por exemplo, o Brasil precisa retomar o crescimento econômico. É um absurdo um país da dimensão do Brasil, continental, ficar crescendo 1% ou crescendo negativamente. O Brasil precisa investir, a construção civil tem um papel decisivo. Você precisa fazer... O Brasil é um país que precisa ser construído, fazer ferrovias, metrô, parte elétrica, saneamento básico. Isso dá emprego. A indústria da construção civil tem um papel decisivo na geração de emprego. Agora, para isso, você precisa de recursos. Para isso, eu sou o diretor do Sindicato dos Economistas, nós fizemos uma proposta de reforma tributária que nós estamos tentando debater e tornar pública, que eu tenho, inclusive, aqui no programa, no Gente que Fala colocado, é o seguinte: o Brasil é um país muito atrasado, a nossa carga tributária, a maior parte é indireta, pega o cidadão e pega as empresas. Nós temos que abaixar os tributos indiretos, ICMS, IPI, para o quê? Diminuir o custo das empresas, diminuir o preço dos produtos e aumentar a carga direta sobre a riqueza, a herança,
a renda e a propriedade, porque aí você pega quem tem dinheiro. Que, aliás, isso não é nada de radical. Isso a Inglaterra tem mais de 300 anos de imposto sobre herança. Os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, tem uma... Inclusive, estão discutindo para aumentar. Lógico, o Obama colocou que precisa aumentar o imposto sobre os ricos, que é óbvio. Agora, o governo do PT abandonou. Eu até gosto de Esse é o único país do mundo que banqueiro não paga Lógico. imposto. Veja, mais um... Sem dúvida. Viu, Zangobel, eu quero chamar a atenção o seguinte, o Lula que gosta de futebol, o governo do PT, do Lula e da Dilma, não entraram em uma dividida com os bancos, com o grande empresariado, o capital internacional, sempre passou a mão na cabeça de todo mundo. Então você precisa tomar um lado. E o governo Dilma, por incrível que pareça, faz um pacote econômico que vai em cima do interesse dos trabalhadores, do imposto das pensões, do seguro-desemprego. Então o governo tem enormes equívocos. Agora, para isso precisa de coragem, precisa de programa, precisa debater abertamente, que o PT abriu mão disso desde a Carta aos Brasileiros. Que isso eu faço uma crítica quando eu saí do PT, é o seguinte, é melhor perder a eleição do que você abrir mão dos teus princípios. Veja, na vida de um país, 10, 20 anos não é nada. Se o PT tivesse mantido as suas bandeiras desde que eu sou fundador do PT, tá certo? Tivesse mantido aquelas bandeiras, o Lula podia demorar mais 10 anos, ele ia ser eleito, e aí nós íamos fazer reformas de caráter democrático. Não é nada de radical, ninguém, na época do PT, ninguém estava propondo acabar com a propriedade privada nem nada. São reformas democráticas que a França fez, os Estados Unidos, etc. Então, veja, o governo está encralacado e eu acho que não vai superar a crise, porque não tem coragem política e não tem programa. Aí vão os ministros lá na televisão fazer umas declarações secundárias, tá certo? Que não resolve nada. Então, eu estou preocupada com isso. Porque, veja, a questão do impeachment, para concluir, colocar o PMDB, o que o Renan Calheiros, que é do PMDB, vai fazer pelo Brasil? Deus me defenda. Entendeu? Então, veja, o que nós precisamos debater é um projeto, e aí eu também queria concordar com você, do ponto de vista político, tem que ser financiamento público, porque é uma empresa que o que você colocou muito bem, uma empresa financia um candidato, ela quer o quê de volta? Entendeu? Então são questões que nós precisamos debater abertamente, admitir críticas que o PT, durante muito tempo, e continuou sendo sectário, tem que ouvir as críticas para a gente superar e poder favorecer os interesses da sociedade e do povo brasileiro. Doutor Antônio, eu vou acrescentar um detalhe. Nas manifestações, nas manifestações ontem aqui em São Paulo e no resto do país, os políticos não participaram, foram impedidos de se manifestar. Se aparecesse lá, ia ser linchado. De todos os políticos, né? Mas, já que você tocou nesse assunto, o que me impressionou muito foi o aspecto familiar dessas manifestações. Inúmeras famílias com crianças, com jovens, o que nos deixou entusiasmados, porquanto a nova geração acompanha junto com os pais, com as mães, o que se passa no país. Quer dizer, eles aprenderam muitos ontem do que aprenderão na escola e futuramente nas universidades que frequentarem. Porque a formação política, a formação social daquela meninada que estava lá, quantas e quantas crianças vocês todos viram? Famílias inteiras. Fotografaram, inclusive, então, junto com então você chega à conclusão de que é um assunto debatido em casa, é um assunto que vem da sua origem, da sua real. Quer dizer, não tem interferência de político, não tem pagamento, não tem cachê, não teve nada disso. Essa é a impressão que me surge. E, sobretudo, a boa ordem reinante. Ninguém, em momento nenhum, partiu para a provocação, nem teve essa pretensão. Quer dizer, um movimento legítimo, coisa que dificilmente você vê no Brasil. Pelo menos nas manifestações que eu tenho acompanhado, eu nunca tive oportunidade de ver manifestações como essas que se feriram no Brasil. Viu, Zé Golpé? Mas eu acho, por exemplo, principalmente a juventude, que é o futuro do país, tem que colocar na pauta essas reformas estruturais. É reforma tributária. Quem tem mais recursos tem que pagar mais. E eu falo para os meus alunos, eu não sou contra rico, agora, é óbvio, né? Quem ganhar mais tem que pagar mais.
Você tem que fazer uma reforma política, acabar com o financiamento público de campanha. Veja, outra coisa fundamental nesse documento dos sindicatos economistas, que não adianta aumentar imposto para depois os pilantras irem roubar lá. Então a sociedade precisa se envolver no acompanhamento do orçamento público, dos gastos públicos. Veja, vai fazer uma escola, quanto é que custa uma escola? E você não acha que essa é a melhor maneira da família inteira participar? Lógico, veja, tem que ter a participação da sociedade. A Associação de Pais e Mestres, que pouca gente participa, tem que ir lá, além de batalhar para melhorar a pedagogia do ensino, o seguinte, quanto é que custa uma escola? Quanto é que gasta com o professor? Quanto é que custa fazer a escola, a manutenção dela, para as pessoas saberem acabar com o superfaturamento e combater a corrupção? Os sindicatos, viu, o que eu tenho colocado, os sindicatos tinham que deslocar uma diretoria para acompanhar a execução orçamentária da prefeitura, para combater a corrupção e botar esse povo na cadeia, porque a corrupção tem que ser pega ali na raiz dela, onde você faz obra, os acordos. Mas os sucessores, precisamos cuidar também dos sucessores, aqueles que ocuparão os nossos postos futuramente, né? E formá-los. Exatamente. Odilon, Redó, doutor Antônio, Luiz Alberto, quando se fala em mudanças, a presidente anuncia que vai enviar pacote anticorrupção ao Congresso, e o que fica definido é o seguinte: o PMDB deve ganhar a pasta da integração nacional. Muda. Então, não, mas veja, esse pacote anticorrupção foi o mesmo do 13 de junho, né, de 2013, que já tinha sido aventado. É o mesmo pacote. Quer dizer, vai vir alguma alteraçãozinha e tal. O problema do Brasil se vier, não é pacote. Né? Se vier. Se vier. O problema do Brasil é estrutural. Quer dizer, nós precisamos mexer, precisamos enfiar o dedo na ferida. Uma delas, inclusive, é a questão também da educação. Porque não adianta. Quer dizer, você vê agora, dentro desse movimento todo, que foi causado em razão desses reajustes, até porque tiveram problemas sérios com a economia, e aqui me permita discordar, meu querido amigo Odilon, eu acho o seguinte: o PT errou muito. Por quê? Porque quando nós estávamos numa situação importante e que financeiramente o mundo estava atravessando uma fase muito positiva, o que acontece? Aqui, com a finalidade de nós sermos... E eu sei, porque eu reconheço o seu trabalho, sei que você é coerente, e a mesma coisa, eu também, eu sou de um partido que desde 2010 eu não estou mais no partido, quer dizer, não tenho mais participado. Por quê? Porque é aquela coisa, eu falo para eles, ou nós somos coerentes, ou nós temos que parar. Aí, enfim, de certo modo, infelizmente no Brasil é assim, nós não temos partido nenhum ideológico. Nós não temos, porque assim, o partido é ideológico até chegar no poder. Quando chega no poder, ele não é mais ideológico. Ele faz parte do processo. E qual é o processo? Quem manda no Brasil? Os banqueiros, as empreiteiras. Isso aí. Tá certo? Você já pensou, Redó, quantas dúvidas surgiram no meio daquela juventude ali presente? Então. Dúvidas essas que foram esclarecidas de imediato. Por quanto não, é importante. Tiveram eles a participação deles desde então, já. E estimulou também. Exatamente. Quanto jovem que foi lá, que achava... hoje, tenho certeza, que vão estar reunidos, e agora as redes sociais, mandando uma comunicação um com o outro, nós estamos agora a nos reunir. Quer dizer, isso é importante. É exatamente essa cultura que o Odilon estava falando, em fazer com que as pessoas acompanhem, tá certo? Essa iniciativa do PT de fazer o orçamento participativo foi ótimo, mas foi ótimo enquanto não estava no poder. Entrou no poder, acabou o orçamento participativo. Quer dizer, na verdade, posso dizer uma coisa, isso é nosso, isso é do brasileiro. Não é que é do PT, é do brasileiro. Viu, Eduardo? O que eu acho, eu quero reafirmar. O grande problema é que os partidos não mexem nas questões estruturais do Brasil que vem há décadas, há séculos. Tá certo? Essa é a grande questão. E você vai ter que mexer com interesses poderosíssimos. E sabe por que não mexem? Porque não querem mexer nas famílias que mandam no país. Lógico. Porque as famílias que mandam no país, eles viram e falam o seguinte: quando entra algum brilhante, algum deputado... Você viu o Lindenberg Faria? O Lindenberg Faria veio pedir desculpa na televisão. Eu vou voltar à sua pergunta. Pode ter sido cara pintada. Eles financiam as campanhas políticas para quê? Para mexer no deles? Mas é isso. Não pode, de forma nenhuma. Não existe isso. O financiamento de campanha pública... ela já existe, né, como você bem falou, e o financiamento de campanha pelas empresas, ele é uma forma assim muito ruim para a empresa financiar, porque o nome dela fica exposto e no futuro se procura os contratos que ela teve naquele cidadão que chegou ao poder para ligar ela com aquilo ali. Então vai ser ótimo que acabe o financiamento das empresas, porque elas vão financiar muito mais, não tem a mínima dúvida, porque esse financiamento para político significa lucro futuro,
e elas vão financiar muito mais se o nome dela está envolvido nisso tudo e vai ser um espetáculo. Como diria outro, a política do troca-troca. Isso, não vai deixar de existir. A fonte de segurar a corrupção tem que ser na fonte mesmo. Tá? E a primeira fonte é o orçamento público. O orçamento público tem que ser prestado contas centavo por centavo. Não pode ser uma coisa generalizada e uma peça tão difícil que ninguém leia aquele troço. Eu quero saber do senhor quanto é que o senhor vai fazer de escola, onde é que o senhor põe o dinheiro, que é isso, quanto custou essa escola, por que custou isso? Se eu comprei um apartamento dessa área por tanto e o senhor comprou a escola por tanto, e assim por diante. Quer dizer, então, na verdade, se você não pegar na fonte a corrupção, pegar no sujeito que está praticando daquela forma, ele muda sem dúvida nenhuma. Por exemplo, ele vai deixar de financiar oficialmente e vai financiar muito mais extraoficialmente. Ele já financia hoje bastante extraoficialmente, vai aumentar. E o financiamento de campanha público já existe. Vai ter uma chance de que esse financiamento de campanha público vai ser uma forma de, financiando os partidos menores e com menos poder, né, eles não terem oportunidade nenhuma. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Retornaremos em instantes. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na AltV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos. Não importa o tamanho.
É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Conosco hoje o delegado Antônio Carlos de Castro Machado. Mas se eu disser Caio de Castro Machado, é mais familiar, não é isso? Às vezes, quando me chamam de Antônio, eu não sei quem está falando comigo. Doutor Caio de Castro Machado. Também Luiz Alberto de Araújo Costa, que é presidente da APEMEC, engenheiro, Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil de São Paulo. E não as grandes empreiteiras, viu? Só as pequenas e médias. Sérgio Redó, presidente da Associação Paulista de Imprensa, e Odilon Guedes, economista Odilon Guedes. Falta acrescentar. Não, eu só queria acrescentar o seguinte, veja, então, o Zancopé leu agora há pouco, que uma das medidas que a presidente vai tomar é dar mais ministério para o PMDB, é não entender nada do que está acontecendo, tá certo? Na realidade do Brasil. Tá, nós estamos numa crise muito grave política e econômica, quer dizer, então ela tem que tomar, como eu falei, medidas estruturantes, tá? Ela tem que fazer o quê? É mexer em questões centrais da economia brasileira e da política brasileira. Porque, veja, agora há pouco que eu falei, o ano passado, o PIB brasileiro deve crescer negativamente, porque não saiu os dados ainda, de 2014, deve crescer menos 0,10%. E aí o Bradesco e Itaú tiveram lucros de 20% e 30%. Quer dizer, se a economia está parada, eles tiveram 20% e 30% de lucro, tirou dos trabalhadores, tirou da empresa de construção civil, tirou das indústrias, da área de serviços, para acumular na mão dos bancos. Essas questões têm que ser mexidas. Aí o que o governo faz? Eleva a Selic, a taxa de juros, para 12,75%, que o empresário, lógico, o empresário para de investir. É mais fácil ele colocar dinheiro no banco para ganhar, tá certo? Do que ele investir. Então, essas questões que nós temos que debater permanentemente, porque senão vai ser uma ilusão, e o governo não percebeu. Não adianta o Zé Eduardo, inclusive o Zé Eduardo foi meu colega vereador, ou o outro ministro lá, e lá ficar com aquele discurso paliativo se não mexe no que precisa. Mas outro aspecto que eu gostaria de colocar, nesse movimento que está havendo de Petrobras, de envolvimento de empreiteiro e tudo, até agora não se assegurou a certeza de punição, compreendeu? Parece-me que se torna uma coisa midiática que não trará reflexo nenhum no que tange ao aspecto penal, da infração penal. Que diga o nosso criminalista alguma coisa assim. Doutor Caio, posso ser sincero? Eu me lembro muito bem quando começou um problema idêntico com o então ministro Zé Dirceu, e a gente conhece bem os advogados que atuaram nesse processo, né, que foi o do Mensalão. Todos diziam a mesma coisa. Não vai acontecer nada. Bom, nós temos já a banqueira presa, todo mundo preso. E o Zé Dirceu foi preso, óbvio, hoje está em regime de especial, não é? Agora, ocorre que é o seguinte, eu acho que não é legal para ninguém ficar 1 ano e 4 meses como ele ficou preso. Então,
Tem muita gente que deve estar pensando, pô, ele devia ter ficado 20, 15. Mas aí é um problema também de ordem judicial, não foi, na verdade, reconhecido o crime de quadrilha, né? E daí sim, mas foi um aspecto que não foi bem explorado até exato, agora. Isso daí foi realmente uma negociação feita no STF com os ministros que foram indicados pelo PT e eles acabaram isentando, né? Agora, esse aspecto não agora o problema só é o seguinte, só rapidamente, particularmente o que eu acho é o seguinte, nós temos que pensar agora no Brasil. Eu acho que o objetivo é nós mudarmos essa cara do Brasil. E nós temos tudo para mudar, nós temos o clima para mudar, nós temos tudo. E outra, eu acho que agora o que nós precisamos é estar vigilantes, constantemente acompanhando todos os atos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, com a finalidade de fazer com que o Brasil seja melhor. É isso. Porque fora disso não tem como. Não, ensinar o pessoal também a saber como acompanhar. Só um registro. Há diversas formas de acompanhamento. Sérgio do Jabaquara está acompanhando, né? Sim. Ele diz aqui, PT, o Brasil não precisa mais de você. E o Josué de Campinas, aí ele pergunta ao Redó e ao Odilon Guedes sobre a coletiva do ministro Cardoso, do ministro Rossetto, que nós já esgotamos aqui sobre as manifestações de ontem. Acho que nada mais a Mas na CPI, por exemplo, para você ver o autocontrole que se tem e o que se precisa fazer de negócio de corrupção, já foi feito. Porque na CPI o Gabriel disse que não sabia de nada do que estava acontecendo. Ficou 8 anos lá e não sabia. É um negócio assim. Quando você termina de dizer uma coisa dessa, que não se toma uma providência, tá? Por exemplo, dizer, não, mas aí é um absurdo. Não, então, se o próprio esse sujeito tem a coragem de dizer uma coisa dessa, tá? Se ele diz isso, ele está coberto. O advogado diz, ele pode dizer, não tem problema nenhum. Isso você vai dizer e não vai acontecer nada. E ele disse. Ontem nós tivemos a eleição do novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 94 deputados foram empossados e, logo após a posse, Fernando Capês se tornou o novo presidente da Casa. Em seu discurso, pregou austeridade e eficiência para colocar a Casa em posição de protagonismo e afirmou que pretende trazer um procurador de justiça para ajudar na administração da Assembleia. Aí são assuntos, né, internos lá, mas o Capês é o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Odilon, Redó. Vamos dar o parabéns a ele e dizer que ele tem uma tarefa pela frente de governar, né, presidir uma casa onde o governo estadual tem a maioria. Isso pode parecer mamata, mas, na verdade, isso é uma responsabilidade muito grande para a figura que ele é. Ele é um homem decente, direito, trabalhador, correto, honesto. Ele vai ter que ter muito, vamos dizer assim, inteligência para lidar com isso, com essa maioria. Essa maioria contraria um pouco, em algumas vezes, a vontade, o caráter e a forma dele ser. Luiz Alberto, no início do nosso Gente que Fala, eu abordei contigo a construção civil, o aspecto da construção civil de ser o setor que mais emprega. E agora eu tenho a informação que depois de 12 anos nós temos mais demissão do que contratação nesse segmento. Reação de quem está preso, né? A grande empresa, ela quer dizer ao mundo, ao governo e alguma coisa, que é melhor eu roubar, dar propina, dominar o governo, mandar nos desígnios, fazer fundo, quer dizer, trazer dinheiro de fora e principalmente fazer obra fora com dinheiro brasileiro, sem nenhum interesse de melhorar a infraestrutura do país, como são feitas dezenas e dezenas. Quando você fala do Porto de Cuba, você está falando da menor obra externa que nós fazemos. Você vai olhar aquelas refinarias, usinas e etc., de Venezuela, da África, etc., você vai ficar assombrado com isso. Um monte de obra, inclusive na África. São centenas de obras. Isso tudo, esse comando das grandes empresas, é como se fosse um governo paralelo. O governo que supre o político, principalmente o governante maior, de dinheiro, para que ele tenha poder, tanto pessoal como poder no partido, poder de dominação, porque ele pode ofertar boa vida e mamata utilizando o dinheiro do governo. É um absurdo tremendo. Isso aqui, esse desemprego é momentâneo,
vai voltar a aquecer a construção civil. A pequena e média está aí para responder que ela fazia no regime de subcontratação, muitas vezes aviltante das grandes empresas para a pequena e média, ela pode fazer direto e está entrando nesse mercado, vai entrar nas grandes obras sim, se o governo tomar vergonha e fizer uma reserva de mercado para que as empresas pequenas e médias consigam, com toda a sua tecnologia, a participar dessas obras e não construir editais impossíveis para a pequena e média empresa, ela vai participar dessas obras grandes e vai sim dar uma resposta que aí o desemprego se acaba imediatamente. Que isso bela daqui notícia você tá dando, bom. sem dúvida, pequenos investidores, a construção civil sempre foi uma resposta imediata. Sem dúvida. Essa reação das grandes empresas gerando esse desemprego, essa bolha de desemprego, isso vai acabar. Eles não podem fazer isso. Isso aqui é uma coisa errada. Eles deviam reagir de outra forma. Vamos trabalhar diferente, vamos querer nosso trabalho ser fruto de um lucro, que a gente tem que lucrar, sim, mas essa coisa de obra externa, obra faraônica, programas que nem a Copa do Mundo, que foi um programa muito proveitoso para o país em termos de educação, infraestrutura, etc. Só o diabo é quem entende um programa desse. Quer dizer, então, você imagina uma coisa dessa, né? Tudo montado e arquitetado por essas grandes empresas. Quer dizer, e ainda como troca e vingança essa bolha de desemprego. Mas isso vai acabar. Eu posso falar, referente à posse do nosso querido amigo, deputado estadual Fernando Capês, ele particularmente, né, eu como presidente da Associação Paulista de Imprensa, é nosso vice-presidente na área da diretoria de parlamentar. Não é? O Fernando Capês é um brilhante atuante, não é? Deputado, um jurista, não é? Um homem também letrado e que tem acompanhado todo o processo da imprensa, não é? Tem o blog dele, tem... Foi quem mostrou ao Brasil o Ministério Público como a necessidade vital. Exatamente. O Ministério Público e a imprensa no Brasil, a de hoje, de muito tempo, é vital esses dois. Exatamente. É o sangue e o corpo. E ele representa muito bem o Ministério Público. Sim, muito, muito. E eu acho que eu vou pedir a Deus para que ele tenha, não é, a sensibilidade de manter sempre, né, a coerência, os princípios, os valores, e principalmente sabendo que está na Assembleia Legislativa, porque é aquilo que eu disse, né, o poder é uma coisa desgastante, extremamente complicado, porque ele acaba fazendo com que as pessoas mudem dos seus métodos, não é, em função do processo, não é, de pressão e de articulação e tal, mas tenho certeza que o Capês, com a sua capacidade, deputado estadual de maior votação no estado de São Paulo, né, demonstrou ser, então, um deputado que, além de ter apoio político, também tem apoio popular. Enfim, está brilhante no ápice da sua carreira para galgar cargos mais significativos, mais importantes. Mas a Assembleia, tem sem sombra de dúvida, é fundamental. Perguntas aqui. Para você, Sérgio, não sei quem pergunta, mas, em sua opinião, o que poderá acontecer em termos partidários com os deputados do PP investigados na Operação Lava Jato? Eu quero que todos eles, através do processo legal, do devido processo legal, do direito do contraditório, se eles estiverem culpados, sejam presos e encarcerados, todos. E eu vou ser o primeiro a fazer, inclusive, uma moção para pedir a expulsão deles do partido. Eu acho isso um escárnio. Maria do Socorro da Vila Guilherme, o que pergunta? Por que o pronunciamento dos ministros não foi transmitido pela TV aberta? Interesse de cada um. Tirar o Faustão para botar uma entrevista, uma coletiva do ministro é um prejuízo danado, né? Mas, é um país capitalista, meu Deus do céu. É verdade, não, poderia ter sido, bom, enfim, eu não estou enxergando o nome lá. Feito em rede, né? Sim. Mas que a entrevista absorveu, o público Doutor Caio, o ouvinte que pergunta por que o cidadão paulista tem uma grande sensação de insegurança. A propósito, quantos policiais civis e militares já morreram em serviço no começo do ano até ontem? O problema da polícia, de um modo geral, é essa interferência política que vem existindo. Dificilmente você vê uma polícia dotada de recurso que é indispensável para o cumprimento das suas funções, cumprimento dos seus deveres, porquanto hoje a polícia virou com um instrumento político, de maus políticos, porque os bons políticos não interferem absolutamente.
Pelo contrário, até prestigio. O Josué de Campinas volta aqui, acho que a Assembleia tem a ganhar com a vitória do Capês. O governo estadual agora tem a Assembleia do seu lado. Eu não entendo aqui se tem que ganhar com a vitória do Capês, se a Assembleia, desde que o PSDB está no governo, o presidente tem sido do PSDB e, mais uma vez, ratifica e a Assembleia o PSDB tem a maioria lá dentro, ele e seus partidos da base. Perfeito. Mas a grande ganho que houve nessa eleição do Capês é que é o Capês. Exato, é na pessoa do Capês. Isso, que não está respondendo por processo tem crime de improbidade. Tem imensa diferença agora com a presença pedida. dele. E depois uma voz jovem também, né? Imensa diferença com a presença do... Não, sem dúvida, vocês vão ver isso. Graças a Deus com ele. Odilon, Jaime do Jardim Bolfilholi, já haveria estimativa da porcentagem das pessoas das classes C e D que participaram das manifestações de ontem no Brasil e dos que participaram em Nova York, Miami, Paris, Londres, Lisboa, outras cidades do mundo, até em Buenos Aires? Pelo que a gente viu, a grande participação foi da classe média, tá certo? Inclusive, até tem uma coisa interessante, mostrou na Bahia. A Bahia, cerca de 70% dos habitantes da Bahia são afrodescendentes. E a maioria absoluta era de brancos. E isso, veja, eu não tenho nenhum tipo de restrição. Mas, veja, eu acho que a classe C e D... Muita gente observou isso, viu? A classe C e D ainda não estão participando porque, veja, a crise, inclusive, não chegou pesada, lá. Não chegou. Muito pelo contrário. O desemprego, tá certo? Aí a coisa vai ficar muito pior para o governo. Por isso que o governo, em vez de ficar falando que ele não vai chegar lá, desculpe a palavra, tomando medidas meia boca, como se diz na linguagem popular, se o governo não retomar o crescimento econômico, e aí eu quero repetir, a indústria da construção civil é decisiva nesse sentido. Precisamos colocar saneamento básico no Brasil inteiro, metrô. Se o governo não fizer isso, o país vai ficar andando de lado, aí a coisa vai piorar. Por cara que chegar o desemprego... Aí vai a C e D para lá, para a rua. Aí o governo vai ficar numa situação muito mais isolada. O Dário Félix, do Jardim São Paulo, de uns anos para cá, teria havido uma grande melhora na qualidade de vida dos operários da construção civil? Sim, graças a Deus. Além do emprego formal, a construção civil era quem mais empregava informalmente, isto é, sem a carteira assinada, sem o seu contrato de trabalho. Ela passou a ser a quem mais emprega formalmente, evidentemente proporcional ao número que ela emprega. E isso isso, sem dúvida. E ela, na verdade, a construção civil também melhorou bastante a assistência. Isto é, hoje na construção civil você tem o trabalho como um ser humano de nível bom tem. Então é banheiro, é o refeitório, é a condição de equipamento de segurança individual, equipamento de segurança total. Toda manhã, o seu café da manhã, sem dúvida nenhuma, digno, condigno, reduziu enfim, drasticamente. É lógico, você acorda muito distante, não tem que pegar um ônibus, não tem metrô. Se tivesse metrô, ele andava. O ônibus, ele não anda. O ônibus não tem condição de transportar ninguém. E, feito isso, ele consegue chegar na construção civil na hora certa, mas morrendo de fome. Então, ele precisa ter o cafezinho da manhã, enfim. Graças a Deus, a construção civil deu um passo para frente muito largo em termos do tratamento com o operário da construção civil. Não, e a nossa construção também é uma construção de primeira qualidade, né? Você vê aí todas as obras que estão sendo realizadas e tal, enfim. Mauro da Granja Viana. Odilon, o Brasil estaria efetivamente no início de uma grave crise financeira, com perspectivas terríveis para a nossa economia, aumento de desemprego? Não sei, terríveis, não sei se seria esse o tema. Agora, porque nós precisamos fazer análises objetivas. Objetivamente, o governo está cortando gastos e o governo... É fundamental, que a gente chama política keynesiana, o governo, numa situação de crise, ele tem que investir mais, contratar obras, porque aí ele contrata as empresas do setor privado que vão contratar trabalhadores para fazer investimento. E o governo está fazendo o contrário. Quer dizer, a Dilma está cortando gastos, aumentou a taxa de juros. Veja, o empresário está atrás de lucro. Ele olha uma taxa de juros dessa de 12,75%, que é a taxa nominal, a taxa real é mais de 5% ao ano, ele não vai fazer novas fábricas, novos serviços, novas construções. Ele vai colocar o dinheiro dele no mercado financeiro. O governo, além de tudo, Zancopé, que é importante, o governo federal, ano passado, pagou de juros da dívida interna, da dívida pública, 311 bilhões de reais.
Quem ganhou dinheiro com isso? São os banqueiros, são fundos de pensão que aplicaram no mercado financeiro, as pessoas que têm mais dinheiro que aplicam. Tem que abaixar a taxa de juros, investir na construção, em obras, e o governo não está fazendo isso, ao contrário, é uma política conservadora. O PT, infelizmente, tem gente séria dentro do PT, lógico, como em todos os partidos. Agora, o PT, infelizmente, virou um partido conservador. Esse é o problema, não mexe em nada nos interesses daqueles poderosos que sempre dominaram o Brasil. Então nós estamos caminhando para o agravamento da crise, é só pegar os índices de desemprego que estão aumentando. Redó, 2 anos depois de aprovar na Câmara Municipal novas regras para a inspeção veicular, o prefeito Fernando Haddad não aplicou nenhuma dessas regras. Então, a questão da inspeção veicular é outro esquema de empreiteira junto com concessionária de serviço público, que foi feito a EBRA controlar, não é? Sim. E aí tomaram conta da cidade inteira, aí depois viram o escândalo que era. Cá entre nós, né, R$ 64,00 de uma frota só de veículos, sem colocar os veículos pesados, mas só veículos de passeio e tal, mais de 5,5 milhões de veículos, quer dizer, então você faz uma continha rápida, tá certo? Você tem aí uma coisinha boba de 3 bilhões, né? Quer dizer, enfim, esse é o processo, não é? De anacronismo. Você entendeu, meu querido presidente? É horrível, é horrível. As empresas, no fundo, eles querem o retorno. Quer dizer, eu tenho certeza que investiram e quiseram o retorno. Bom, aí deu na confusão que deu. Agora, só que, na verdade, camuflaram aí o que existe de mais importante, porque a inspeção veicular é fundamental para o meio ambiente. É fundamental para que faça o controle, tá certo, da emissão de gases dos carros. Principalmente o seguinte, quer ver uma outra coisa? No Brasil tem um negócio meio maluco. Me permita só concluir, presidente. A grande verdade é a seguinte, nós hoje tínhamos o controle da inspeção veicular. Só que tem o seguinte, ninguém nunca pediu para que fosse diminuído o chumbo que está na gasolina. Na gasolina, não, e o pior, no óleo diesel. Sim. Porque o do óleo diesel é cancerígeno, mata. E ninguém fala nada. Por quê? Porque o chumbo, se for retirado, ele vai causar prejuízo para a indústria petrolífera, para os distribuidores, para todo mundo. Quer dizer, então, o povo que se dane. E essas situações é que tem que ser discutidas. E mais do que isso, hoje, sem a inspeção veicular, nós temos aí esses caminhões, esses ônibus e tal, jogando fumaça, dióxido de carbono à vontade, e não acontece nada. Quer dizer, a nossa frota também veicular é muito antiga. Até agora ninguém tomou uma iniciativa de fazer com que as pessoas entreguem os carros velhos e passem a ter carros novos, e os velhos entram até com valor maior, porque é producente, porque aí fatura a indústria, tá certo, da construção de montadoras de veículo, aí fatura a de autopeça, aí fatura os vendedores, as concessionárias, quer dizer, você faz a economia girar, e isso não acontece. Isso então, reduz também, contribuirá para reduzir o preço da mercadoria. De tudo. Que é o mais importante. Que é o mais importante, a lei da oferta e da procura. Claro. Redó, você já distribuiu o Jornal da Imprensa Paulista, aqueles que estão acompanhando aqui o nosso... Muito obrigado, meu querido Estão participando do Gente que Fala. Já distribuiu ao Odilon. Como um grande guerreiro da nossa imprensa. O Zancopé, a Zenilda, o Fausto Camunha, nossos grandes companheiros que dirigem tão bem esse programa. A Associação Paulista de Imprensa está contribuindo. Nós estamos discutindo a respeito da democracia brasileira, atinge sua maturidade, porque essa eleição foi, sem sombra de dúvida, um exemplo disso. O esporte unindo a união e a paz, não é? Eu, particularmente, não vou entrar nesse mérito, porque daria mais um programa, sobre o legado que a Copa do Mundo deixou no Brasil. Redó, fantástico. É muito bom tê-lo aqui para a indústria do turismo. Que Fala. Um grande abraço. Obrigado, um prazer, Zacopé. Felicidade a todos e aos meus amigos Odilon Guedes, professor Odilon Guedes, mais uma aula com o professor. Obrigado. Não, eu que agradeço essa oportunidade, e essas questões que nós debatemos aqui são vitais para a sociedade brasileira. Temos que combater a corrupção, não há dúvida, é fundamental. Agora, precisamos fazer mudanças estruturais no país. Tem que mexer em interesses dos poderosos. Se não, e não é porque eu sou contra, agora, se não mexer, o país vai andar de lado, vai aumentar o desemprego. Você já pensou se ontem os ministros dissessem, por exemplo, a partir de amanhã nós voltaremos a ter 30 ministérios, ao invés de 45 mais 15 secretarias com poder do ministério. Podiam, na verdade, que absurdo, suprimir. Né? Só dizer uma palavra dessa, já não ficava todo mundo mais satisfeito, não é isso? Mas e a boquinha? Tem um novo
Ministério. Luiz Alberto, muito bom tê-lo aqui. Parabéns. Eu agradeço demais a oportunidade e, na verdade, vamos continuar. Não deu nem tempo de falar de tudo. Mas foi muito bom. Doutor Caio. É como eu digo, cada vez que eu venho aqui, eu aprendo mais. Graças aos mestres que aqui estão. Prazer tê-lo aqui, doutor Caio. Para mim foi um motivo de grata satisfação, sobretudo intelectualmente, né? Cresci aqui, saí daqui mais alto e mais que culto, bom. Viu? Retorne breve. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, a produção cultural de Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim Benebenê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.